Boa noite, sejamos todos muito bem-vindos a mais um dia do estudo da obra O Céu e o Inferno. Vamos começar com uma prece. Sid Clay faz a prece de início. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, que o Senhor possa envolver esta sala de paz, tranquilidade e de luz. Te convidamos, Mestre amigo, para estar entre nós através de nossos mentores, nossos guias, do mentor espiritual desse trabalho. Que o Senhor possa envolver a todos de luz, perdão e de amor. Ampara, Senhor Jesus, nossos irmãos desencarnados que serão trazidos para entender um pouco sobre essa passagem entre esses dois mundos da vida. Pedimos, Senhor Jesus, que ampare e inspire o irmão que usará da palavra para trazer os conhecimentos. Ajuda, Senhor, a irmã Micheline, que está na direção material, e a todos nós, Senhor. Abençoa esta casa e fazemos, Senhor, essa prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Que venha a nós o vosso reino. E que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cairmos em tentações, livrar todos os males. Agradecido, Senhor Jesus, que passe uma palavra à nossa irmã Micheline, para que ela possa dar para iniciar os estudos em sua santa e doce paz. Que assim seja. Vamos ler um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 9, a vingança, nas instruções dos Espíritos. E ele diz assim: a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade. No início da era cristã, por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirma espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, indissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no corpo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca, então, em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou,
Espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança, ao invés de perdoar. A mensagem de Jules Olivier, em Paris, no ano de 1862. Então, queríamos nós espíritas não fazer mais isso, né? Não pensar sequer nessa possibilidade. Como ele diz aqui, se a pessoa que é espírita pensa ainda em vingar-se, ele não é nem cristão, né? Quanto mais espírita. Porque Jesus vem dizer, né? Amar o próximo, perdoar os vossos inimigos. Então, não cabe a nós, quando a gente sabe que a gente precisa perdoar, amar, ser caridosos, benevolentes, a gente pensar em vingança, né? Quanto mais uma vingança dessa forma que ele fala, né? Dissimulada, onde você esconde aquilo no coração e vai se preparando para magoar e para ferir o outro covardemente. Você não chega nem abertamente para dizer ao outro que não gosta, que ou isso, aquilo, né? Então, ele diz isso é completamente contrário ao que a gente aprende no Espiritismo, né? De perdoar, de amar. Não cabe isso nos nossos ensinamentos. É uma coisa que a gente precisa ir trabalhando muito. E é uma coisa que a gente vê na prática, né? Quando a gente vê ali as reuniões mediúnicas, os espíritos que vivem doentes, sofrendo anos a fio, centenas de anos muitas vezes, por causa da vingança, exatamente, né? Porque guardam um ódio no coração e querem que o outro pague aquilo que ele sofreu. E a gente sabe que isso não leva a nada, né? Só a própria pessoa que está querendo vingança é que sofre. É quem vive doente, adoece o espírito, adoece o coração, adoece todas as suas emoções por causa desse sentimento ruim. É aquele veneno que a gente toma, né? Querendo machucar o outro. Mas nos atrasamos. Ricardo começa agora com a palavra. Pronto. Ah, chegou na hora. Vamos ver, né? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que não é muito agradável, né? Por que a gente não gosta de falar sobre a morte? Por que será? Porque normalmente a morte traz lembranças doloridas. É uma coisa muito delicada para nós ainda. Mas não deveria ser, né? Porque é uma certeza absoluta de todos nós. Não todos nós, tá? Podemos ter uma vida. É muito fácil de carregar de espírita, entender como você vê isso. Mas para quem não é espírita, que não é uma vida. Não. Mas tem espírito que não gosta de falar sobre a morte, não. Tem medo de falar, porque acha que vai atrair, porque eu estou falando de morte, vai atrair. Né? Tem esse pensamento, acho que é meio místico isso, né? Mas a gente foge desse assunto. A gente não fala com nossos filhos sobre isso. Existe um tabu na sociedade de falar de morte, não é isso? Concorda? Por quê? Por quê? A gente fala de nascimento, né? Fala de nascimento, vai nascer um filho, vai nascer um sobrinho, vai nascer um neto. A gente fala, se alegra. E da morte? Por que a gente não fala? A Micheline disse que foi falar com o pai dela para fazer um testamento, né? Fazer um testamento, não foi isso? Para ele fazer uma escritura lá de um imóvel. Ele disse, está me agorando? Querendo que eu vou morrer? Quer dizer, veja, a mentalidade que nós temos. Meu pai falou com o pai dele. Foi isso? Quer dizer, acho que está agorando, porque a gente vê, por exemplo, na parte judiciária, quantos problemas poderiam ser evitados se a gente fizesse toda uma estruturação, fizesse a partilha antes, tudo bonitinho, o testamento, porque a gente sabe que vai morrer daqui a 1 minuto, daqui a 1 ano, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 60, a gente não sabe. E por que não deixar tudo prontinho? Muita gente, não, deixa pra lá, não quero falar disso não, isso aí vai atrair a morte para mim, né? Aí a gente começa a fugir desse assunto.
E a gente vai passar por ele, não tem como. Ele fala aqui no texto, Kardec fala que você acredite, que não acredite no Espiritismo, que você não acredite em Deus, que acredite, que você tenha religião, que não tenha, não importa. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja indígena, vai passar por a morte. E a gente foge desse assunto, né? Então vamos ver aqui. Desinformado. Se tiver algum erro aqui, tá, gente? Me desculpe, porque foi um pouquinho apressado hoje à tarde, viu? Desinformado quanto ao mecanismo da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, o homem teme a morte, em razão do atavismo representativo do fim da vida, da consumição do ser. Todavia, por mais se mascare a verdade, chega o momento em que todos a enfrentam sem escapismo, convidados a vivenciá-la. A gente vai vivenciar esse momento, todos nós. A morte é um fenômeno inato da vida, que não pode ser desconsiderado. Neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte, paradoxalmente nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de aguardá-la. Então veja que paradoxo, né? Eu tenho medo de esperar, então vamos tirar minha vida, porque eu não resolvo. Eu me lembro, eu nunca mais esqueci, eu acho que eu era criancinha, me perguntaram, e quando tu ficar velho, Ricardo? Eu me lembro como se fosse hoje, eu disse, eu tiro minha vida. Veja, criança, eu disse isso quando criança, eu me lembro, nunca mais esqueci isso. Eu tiro a minha vida para não ficar velho. Veja que impressão a criança tem da velhice. Então a gente foge de uma coisa certa. Então vamos debater, vamos conversar sobre isso, vamos se preparar, porque não tem melhor solução para ter uma boa morte do que se preparar para ela. Agora, como é que se prepara? Aí a gente vai ter que estudar isso. Acostumado a evadir-se das responsabilidades mediante os mecanismos desculpistas, o inevitável acontecimento da morte se lhe torna um desafio que gostaria de não defrontar, por consciência que sabe culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Para fugir, mergulha na embriaguez dos sentidos, consumidores e das emoções perturbadoras, abreviando o tempo pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. Então a gente começa a se apegar nas coisas materiais, nas diversões, nas compras, no sexo desregrado, na bebida, na droga. Curtir a vida para não pensar na morte. Então eu vou ocupar minha cabeça, vou viver tudo que eu posso viver, mas eu não quero saber da morte, eu quero esquecer. Então, às vezes, a gente se desvia do caminho, é isso que ele está nos trazendo. E a gente não deve fazer isso. Se divertir, ótimo. Curtir a vida, sim, regradamente, certo. Mas a gente tem que reservar um pouquinho do nosso pensamento e se preparando aos pouquinhos para essa inevitável ação, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos lá, me ajude, porque ele tem pouca solta hoje. Não? O homem, acreditando-se previdente e ambicioso, aplica o tempo da preparação do futuro e na preservação do presente. Entretanto, poderia e deveria investir parte dele na reflexão do fenômeno da morte, de modo a considerá-lo natural e aguardá-lo com tranquila disposição emocional, nem o desejando ou sequer evitando driblá-lo. A educação que se lhe ministra desde cedo, face ao mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise de temporalidade e fragilidade de que se reveste. A gente não educa nossas crianças para a morte. A gente não conversa com os nossos filhos. Conversa? Os pais não conversam. A gente não conversa. E a gente precisava conversar para tirar esse preconceito, esse tabu. E a gente precisa, como a gente fala, todos os nossos problemas passam pela educação. E a morte é um desses problemas que a gente precisa debater com nossas crianças, mostrar, preparar elas para que essa coisa inevitável um dia acontecerá. A morte, todavia, não elimina o contínuo da consciência após a disjunção cadavérica. Se, desde cedo,
cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde seu efeito tabu de aniquiladora, odienta, destruidora do ideal, do ser e da vida. Então, como a gente começar a ensinar que a morte é só uma passagem, que o espírito, que nós continuamos vivos. Que a impressão que dá é que a morte acabou tudo, não existe mais nada. O Ricardo de hoje, quando morrer, não vai existir mais o Ricardo. Então a gente tem essa ideia da morte, está muito arraigado na nossa cabeça isso. Então a gente tem que começar que o Ricardo de hoje vai continuar do mesmo jeito, só sem um corpo físico. Começar a ensinar isso, começar a debater, a começar a conversar sobre isso. Estava pensando assim agora. Porque é um pouco distante de algumas de nós, mas veja só. Chico, quando era pequeno, aos seus 4, 5 anos, Chico teve a presença da mãe dele. Então, para Chico, foi muito natural a presença dos espíritos. Aí eu estava pensando, se a humanidade como um todo tivesse um contato maior, vendo a espiritualidade, vendo seus entes queridos desde pequeno, claro que haveria que ter um preparo para que isso pudesse acontecer. Me veio na mente, talvez esse medo do desconhecido, o medo desse dito fim para muitas pessoas, talvez existisse cada vez menos. Porque o fato de você, desde pequeno, saber que sua avó, seu pai morreu, mas você continua vendo e a presença, talvez, dos espíritos com mais frequência, não uma totalidade, não vindo para fazer você sair dos seus compromissos, das suas escolhas próprias, não no sentido de dizer faça isso, faça aquilo, mas no sentido de dizer, ó, estou aqui meu filho, estou aqui minha neta, estou aqui meu neto, e a gente vai estar se vendo com mais frequência. Talvez, se isso acontecesse um dia, não sei se isso vai acontecer, da humanidade ter um processo de maior espiritualização, em que as pessoas tenham essa faculdade mediúnica mais aberta para todos, quem sabe esse medo diminua. A gente é meio São Tomé, né? A gente tem que ver para crer, né? Feliz é aquele que acredita sem ver, né? E a doutrina espírita está trazendo isso. A gente acreditar sem a gente ver. A gente podia não ter reunião mediúnica, mas o estudo, a lógica, o raciocínio nos leva a acreditar isso. A gente podia nunca ter tido uma reunião mediúnica, mas a gente acredita porque a doutrina ela é tão clara, ela é tão precisa. Lógico que ajuda muito, né? A parte prática ajuda muito. Que a gente ainda é meio São Tomé. A gente tem que ver para acreditar. A gente ainda está nesse estágio. Mas seria bom isso, né? Mas não é bem assim que as coisas andam. Ô, Ricardo, acho interessante esse pensamento, mas eu acredito que quando a gente traz uma ideia e um pensamento, a gente tem que ver tudo o que está por trás dessa situação. Porque a gente vê que o Chico, o Divaldo e uma série de espíritos aí que a gente não tem tanto conhecimento, eles conseguem encarnar, ter essa comunicação com aqueles que gostam. Mas a gente também não pode esquecer que esse processo de ver, de ouvir, de escutar, de sentir, está relacionado a um processo de vibração. Então a gente só vai ver quem a gente gosta. Esse é o primeiro ponto, né? Em momentos que eu estiver um pouco desorientado, eu vou ver espíritos trevosos, né? E a gente vê que essa questão ela vai muito além. Você poder perceber a presença das pessoas que você ama desde a infância é construção. De nada adiantaria eu pegar uma pessoa que não tem organização financeira e dar não sei quantos milhões de reais para ela. Ela vai torrar. Ou então aquilo ali será o motivo de sua queda, né? Então eu gosto muito de lembrar, né, para mim, que Deus é perfeito no que Ele faz, né? Não dá, não dá. Até porque se a gente fosse trazer as pessoas e a gente pensa, não, mas é muito natural. É natural para a gente que está aqui dentro e que estuda, né? E que isso já vem de conquistas de existências passadas. Muitas pessoas perderam completamente o comando do seu corpo por essa questão. Os hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, né, estão cheios de pessoas com mediunidade e com espíritos precisando de uma educação moral para que eles pudessem se melhorar. Então, para que você tenha uma mediunidade nesse nível, é necessário, acima de tudo, que você esteja preparado.
Porque, não vou nem falar um pouco mais além, mas vamos perguntar até você. Vamos perguntar aos médios de psicofonia em dias ou noites que antecedem o trabalho de obsessão, o quanto só a percepção da energia desestabiliza por completo a pessoa. É muito comum isso. Uhum. Agora vejamos, eu vou ter percepção, eu vou ter visão, eu vou ter audição, eu vou ter o sentir mais forte, eu vou conviver com eles o tempo todo. Porque não é aquele negócio, eu vou ver só minha avó. Não, meu amigo, se você está vendo sua avó, é porque você tem capacidade para perceber energias naquele nível vibratório que você se encontra. Né? E a gente traz a, a vida de Divaldo, né? Que no filme dele fica muito mais explícito. Quando ele passa lá no concurso para o trabalho que ele vai fazer, ele fica sempre perguntando para uma colega de trabalho se quem chegou ali era encarnado ou desencarnado. Então veja a dificuldade de viver dessa forma. Ele vai paquerar com a menina no carnaval, quando entra no ônibus, tem um rapaz sentado do lado dela. Mas é espírito, só que ele não consegue fazer essa dissociação. Então, para a mente da gente, o quão perturbador isso não seria, não é verdade? O quão difícil conviver com isso não seria. Chegar na nossa casa e ver que não somos só nós. Tem 3, 4, 5 Perdeu a do nosso privacidade. lado. Dentro do teu quarto, né, com a tua esposa, ou companheiro, que seja quem for, tem lá 2, 3 dormindo contigo. E tem. Tu abre uma garrafa de cerveja, tem um golinho que tu vai dar pro santo, a gente até joga assim, né? Tem um golinho. Tu vai comer aquele negócio que tu gosta, que sempre tem que comer, tem uma mordidinha do outro também. Então, assim, ou fumar um cigarro, ou o que é que seja da matéria que ainda traz como necessidade para a gente se sentir bem. Aí, Ricardo fala muito bem da questão, a gente utiliza dos prazeres para esquecer a morte. E a gente pode dizer assim, a gente utiliza dos prazeres da terra para entorpecer a nossa mente. Aí a gente vai entrar no estado de perturbação. Nós vivemos nesse estado. E a gente precisa o tempo todo estar direcionado para algum ponto, alguma coisa que tire de nós essa capacidade de estar o tempo todo olhando para dentro de si. E isso é tão simples da gente perceber, a gente corre da gente o tempo todo. O ser humano corre da verdade, assim como o diabo foge da cruz. Porque dá medo se enfrentar, né? Porque dá medo você perceber as obscuridades que você tem. Vejamos, a gente entra nesse ponto de ver os espíritos, aí chega um cara que não gosta da gente e vai contar tudo que a gente fez para aquela mãe, para aquele pai, ou então tudo que fizeram conosco. Olha a confusão. Porque a gente pensa que a gente tem ainda agora, temos. Mas ele não vai fazer por nós, não. Se a gente vibrar errado, ele vai estar lá olhando. Infelizmente, meu amigão, aqui a gente colhe o que a gente planta, né? Então, graças a Deus, no meu ponto de vista, a gente não consegue perceber com essa intensidade toda, né? A gente, só para finalizar, para não falar muito, a gente vê que os médios de efeito físico são médios que no segundo corpo, se eu não me engano é o corpo elétrico, é bem sutil o corpo dele. E esse corpo ele é justamente responsável para impedir a grande influência a todo instante dos espíritos. Mas por que ele é bem sutil? Porque os médios de efeito físico, na sua grande maioria dos espíritos, são médios altamente endividados. E aí a gente começa a refletir. Como está a nossa mente agora? A gente passa por uma situação aqui na casa, um desentendimento, a gente se desarranja. Né? A gente se desarranja por completo. A gente não come direito, a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue dormir direito, a gente não consegue tratar o marido, a esposa, o filho bem, porque eu só quero saber daquela situação, porque isso não está certo, porque eu não fiz. Ah, não. Imagina quando os espíritos influenciam na gente. Imagina se adoece. Imagina se na sessão de obsessão, ao invés da gente doutrinar os espíritos dos outros, ele doutrinasse para a gente. Ele apontando para a gente o tempo todo que a gente fez. E na vida ele apontando. Então eu acho que tá tudo no seu devido lugar. E graças a Deus tem um filme de Batman, né? Batman Begins, que diz assim, a ignorância é uma bênção. De fato é mesmo. A ignorância é a bênção. Porque se a gente soubesse um pouquinho mais com a capacidade que a gente tem, a gente se destruía. Se destruía. Lá? Bom, você tá vendo que tem pouco assunto? Vamos falar. Não, eu lembrei aqui eu lembrei do meu pai, mas antes do meu pai, aquela médica que eu falei lá no início do livro, né, do estudo, a Ana Cláudia Quintana,
ela fala disso, né? A gente não fala da morte, né? A gente não fala desse estado da velhice, aquele estado onde a gente fica acamado e doente, né? E ela dizendo que como ela trabalha preparando, quer dizer, cuidando das pessoas que vão morrer, né? Aqueles cuidados paliativos onde não tem mais o que fazer. E ela desde o início ficou indignada, como é que não tem o que fazer, né? A pessoa está ali sofrendo, então você tem sempre que fazer alguma coisa. E a gente aprende no Espiritismo que aqueles momentos são momentos importantíssimos, porque a pessoa pode rever toda uma vida, né? E se modificar e fazer algumas coisas dentro de si. E ela falando, né, que a gente precisa mais conversar sobre isso, conversar sobre a morte, conversar sobre... É diferente, ela não é espírita, né? Ela não tem essa visão depois da morte, mas ela traz esse falar sobre a morte. E depois eu estava me lembrando aqui do meu pai, como a gente passou por algumas dificuldades, né? Ricardo com o pai dele, meu pai com o sogro, e a gente vendo as pessoas assim em cima da cama, né? Precisando, extremamente dependentes, precisando de tudo. Aí onde vê assim, a pessoa que é orgulhoso vai embora o seu orgulho todo. E a gente sabe que, embora a consciência não esteja mais ali, né? A lucidez, mas o espírito está ali. A pessoa está vendo pelo que está passando, né? Então, vou ver que eu sou extremamente orgulhoso, Ave Maria. Eu não gosto de pedir ajuda a ninguém, eu sou assim, tá, gente? Eu não gosto de pedir ajuda a ninguém. Aí estou eu lá em cima da cama precisando de ajuda para tomar banho, para comer, para trocar de roupa, para tudo, tudo, né? Eu não consegui nem falar. Meu sogro que dizia, tira esse povo daqui, né? Ele estava vendo espíritos lá junto dele, ou alucinação, né? A Ou gente era não sabe a alucinação, não sei. diferença por causa da doença também. Enfim, aí meu pai disse, não, se eu chegar, meu pai tem 76 anos, se eu chegar nessa fase, pode me matar, eu não quero ficar assim, né? Extremamente católico, veja só, parece que a gente dissocia uma coisa da outra, né? A gente esquece o que a gente aprendeu, esquece o que a gente professa no momento que está doendo na gente, né? Aí eu digo, ah, não, eu não quero saber disso não. Veja, eu não paro para pensar, e se eu morrer agora, o que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer, né? E se eu estiver assim, a gente não tem esse cuidado de entender e a gente mesmo que está estudando Espiritismo agora, né? Eu, por exemplo, né? É que a gente para pensar nessas coisas, né? Porque para mim, antes, quando eu morresse, eu estava num lugar tranquilo e calmo, né? Sem sofrimento mais nenhum. Não pensava que o que ia ser depois. Mas. Ia ser chato, hein? Hã? Não ia ser chato, não ficar sem nada. Mas nem parei para pensar nisso. Mas você pensar assim, como é que eu vou estar, né? Quando eu desencarnar. Então a gente precisa falar sobre essas coisas. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver alguns sofrimentos de pessoas que eu amo hoje, né? Enquanto estão encarnados, aí eu comecei a ficar desesperada. Eu digo, meu Deus, quando desencarnar, como é que vai ficar? Né? Vai ser desesperador. Como é que a gente ajuda? Né? E depois a gente passa depois a um entendimento de que eu não posso fazer a trajetória do outro. Né? Eu posso estar ali do lado, eu posso oferecer ajuda, mas cada um de nós vai ter que fazer esse resgate, esse aprendizado, esse amadurecimento. Então, se a gente vai sofrer no desencarne, né, no passamento, ou quando estiver lá, isso vai depender do que a gente está adquirindo agora, né? Do que a gente está compreendendo de verdade agora. A gente precisa sempre parar para pensar nisso, né? E se eu desencarnar agora, como é que fica, né? Eu fico você dizendo assim, a gente não conversa com os filhos da gente. Eu acho que meu filho acha que eu não vou morrer nunca, né? Porque Exatamente. Os filhos não acham. Os pelas, adolescentes acham que não. Os pais não vão morrer. pelas atitudes dele, que já não é adolescente, né? Parece que eu não vou morrer nunca. E eu fico dizendo a ele, eu digo, meu filho, olha, amanhã eu posso não estar aqui, pelo amor de Deus, acorde para a vida, né? Porque a gente fica preocupada com isso, né? Como é que vai ser? Ela falou do meu pai. Eu me lembro, ele desencarnou agora em dezembro. E 2 vezes ele foi internado na UTI. E todas as 2 vezes os médicos me chamaram e disseram, olha, a gente não tem o que fazer. Se ele tiver uma parada cardíaca, a gente não vai ressuscitar. Você está entendendo? Porque tem gente, não, você tem que salvar meu pai, né? Não, você tem que fazer de tudo, né? Não, tá certo. Eu já entendi que ali era só paliativo, não tinha mais o que fazer. É uma medicação só para diminuir a dor dele. Mas tem gente que não vai aceitar isso. Que vai na goela do médico, vai querer até matar o médico para não deixar o pai, a mãe, a esposa, o marido, o filho Eles não desencarnar. acreditavam, né? Porque eles ficavam insistindo no Ricardo. Diziam, olha, se a gente for fazer
aquela manobra, não sei o quê, não é feito o filme, não. A gente vai quebrar as costelas dele e ele vai sofrer mais. Aí, Não entendi. Porque não é comum, eu acho que esse gesto não é muito comum, né? Eu já entendi. Eu não precisa desenhar, não, que eu já entendi o que está acontecendo com ele. Eu já entendi. Pode fazer o que tiver que fazer. Se tiver que ser feito, faça. E o que não puder, não faça, né? A gente está entendendo que a situação dele é terminal. Diga. Toda vez que se toca nesse tema, a gente fica pensando que nós estamos num estado, né, ou devemos encarar a nossa vida como num estado de impermanência. Nós estamos aqui hoje, amanhã, depois, a gente não sabe quando, né? A gente sempre acha que os nossos parentes, nossos entes queridos, né, vão desencarnar depois de nós, né? Com exceção dos pais, né? Mas normalmente os irmãos, né, tios, vão assim, vão desencarnar depois. Mas só que a gente tem que entender que a gente está aqui provisoriamente, não é, no corpo físico, passando pelas experiências que a gente precisa, mas a gente precisa realmente ter essa consciência, né? Trabalhar a meditação, né, a respeito da consciência sobrevivente. A gente tem que estar trabalhando essa questão de que a gente, se nós não estivermos mais respirando nesse corpo, vamos estar pensando do mesmo jeito que a gente pensa. Não vai ter mudança brusca, né, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, né? O que vai acontecer é que quando houver o desligamento, né, do espírito com a matéria, então vai acontecer o quê? Aquele filme vai passar, aquela recapitulação todinha, né, desde quando ele era bebezinho até o momento da morte, e aí a consciência vai despertar, você vai ficar bem ou vai ficar mal. Só tem essas duas opções. Mas o que mais desespera um espírito que não tem, né, esse conhecimento é justamente assim, ele não tem a experiência e nem o conhecimento, então o que vai acontecer? Ele vai ficar desesperado. Vai procurar as pessoas para falar e não vai ter correspondência. A comunicação não vai se dar, porque justamente eles não têm a capacidade de entender o fenômeno da morte, que a morte para ele foi plantada assim, você morreu, acabou. Mesmo que essa pessoa, não, a vida continua, mas ele não entende isso. Então a doutrina dos espíritos foi que veio destrinchar, né, detalhar essa questão. O espiritismo matou a morte. Mas daqui que toda a humanidade, todos os habitantes desse planeta entenda isso, a gente tem que trabalhar bastante. Vamos lá. Bom, tem alguns vídeos, mas só que eu ouvi, não estou conseguindo passar o áudio para a televisão. A gente vai ter que ouvir daqui. Porque agora eu fui ligar e não funcionou. Vamos ver se dá para ouvir bem. A pergunta é: o que o Espiritismo entende por morte? Eu vou te contar uma historinha verdadeira. Aconteceu com meu pai um tempo atrás. Meu pai já falecido, mas talvez há 20, 30 anos. Uma vez um amigo dele, havia morrido alguém na família, a esposa, o filho, alguém muito próximo. Esse amigo estava muito triste, muito chateado. E aí meu pai, eu era pequeno, mas lembro dessa conversa, meu pai falando para ele, sabe, procure os espíritas, vá conversar com o espírita, esse pessoal parece que entende a morte de outra forma, eles encaram a morte de um jeito mais suave. Eu guardei isso aí quando era pequeno, meu pai não era espírita, né? E parece que é isso mesmo, parece que nós, os espíritas, de alguma forma conseguimos conviver melhor com o drama da morte, né? Mas para entender como isso funciona, a gente precisa entender um pouquinho como é que o Espiritismo entende a morte. E é bem bacana. Primeiro, espíritas são reencarnacionistas, ou seja, eles acreditam, eles sabem, nós espíritas sabemos que nós encarnamos uma série de vezes. E aí vem uma pegadinha, uma pergunta curiosa, né? Quantas vidas nós temos? Bom, eu diria que nós temos apenas uma vida. Nós, no Espiritismo, sabemos o seguinte, o Espírito é criado simples e ignorante, lá atrás, por Deus. Deus cria o Espírito, em certo momento. A partir daí, nós vamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, ou se você quiser, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, tanto faz a palavra, mas é isso que acontece conosco. A cada encarnação nós vamos evoluindo, a cada encarnação nós vamos melhorando. Melhorando em quê? Intelectualmente, na forma como nós compreendemos tudo ao nosso redor, estudando, portanto, e também melhorando moralmente, melhorando as nossas ações, o nosso modo de conviver com os demais, sendo mais corretos, mais leais, mais próximos, mais caridosos, né? Isso é encarnação. E o que tem isso a ver com a morte? Bom, acontece o seguinte, se nós encarnamos e desencarnamos uma série de vezes, nós morremos uma série de vezes.
Então agora volta à pergunta original, como é que o Espiritismo entende a morte? Entende da forma mais tranquila e natural possível, como de fato é. Cada um de nós ao morrer, cada um de nós, melhor dizendo, ao nascer, está pré-determinado que morreremos, ou alguém não morrerá. Todos que você ama morrerão. Você morrerá, eu morrerei. Alguns dos que você ama morrerão antes, alguns que você ama morrerão depois, né? E aí vem uma coisa curiosa também, a gente sempre acha que o mais idoso morre antes, que o mais debilitado morre antes, mas nem sempre. Às vezes o mais jovem, o mais saudável, morre antes do mais idoso e mais doente. E a gente é surpreendido. Então tudo isso para dizer o seguinte, o Espiritismo entende a morte como apenas parte da vida, apenas um processo natural da vida. Chega um momento que aquele corpo, aquele organismo vivo, já não sustenta mais a vida, não pode mais continuar tendo vida ali, passou do prazo de validade, por assim dizer. E a morte nada mais é do que isso apenas. O corpo já não serve mais, o espírito sai e continua vivo. Continua as suas experiências, continua seu aprendizado, continua a sua vida em essência. O que morre é a matéria orgânica, o que morre é aquele corpo. E nós, que somos muito apegados à forma, à matéria, à visão, sentimos demais a morte. Mas lembre-se, o que está morrendo ali não é o seu parente querido, não é seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe. O que morreu ali foi o corpo que esse espírito usava naquela encarnação. Só isso, apenas isso. Compreendendo assim a morte, fica tudo muito mais tranquilo, fica mais fácil aceitar uma coisa que é natural e é inexorável. Todos nós morreremos, compreendamos a morte para que possamos morrer de uma forma mais suave, para que possamos conviver com a morte do outro da forma como deve ser, suavemente, alegremente, tranquilamente. Fácil, né? Para os espíritas. Mas se a gente começar a entender, como o Dione trouxe, né? Se a gente começar a entender a população aumentando com esse entendimento, a gente vai encarar a morte de outro jeito. Nós que somos espíritas, que estamos estudando, a gente já tem condições de encarar a morte assim. Possa ser que a gente vacile. A gente viu muito espírita fugindo aí da pandemia com medo de morrer, se trancando dentro de casa, fechou os centros espíritas todinho, tô com medo. Ainda tem gente com medo até hoje, mas esse pessoal não entendeu muito bem o que é a morte, né? Eles estão fugindo, cada um tem seu entendimento e a gente tem que respeitar isso. Mas a gente trazendo como ele trouxe aí agora, a gente entende que a morte é uma coisa natural e a gente vai ter que passar por ela. A gente está aqui usando essa carne, é uma ferramenta, né, para o espírito. Ele está aqui para aprender. Isso aqui, quando não servir mais, quando estiver desgastado, ele vai deixar e vai se embora, vai estudar lá no mundo espiritual, vai pegar outra carne e vai vir aprender mais coisas. E como o apego atrapalha o desencarne? Veja bem, porque o desejo insaciável de ter, se para satisfazer as reais necessidades não precisamos de tanto. Certamente por não compreendermos que as nossas necessidades imaginárias geram sofrimento e decepção. Alguns pares de sapatos atenderiam às necessidades do conforto e proteção aos nossos pés, mas muitas pessoas não se contentam e guardam dezenas de pares que nunca usam. Conhece alguém assim? Eu conheço uma, mas não é você não. Então a pessoa quer ter, às vezes nem usa, se martiriza, quer comprar as coisas, quer ter, mas não usa, não tem necessidade. Comprar. Então começa a se dar até uma doença às vezes, né? Começa a se apegar ao ter, ao poder. Eu quero, eu preciso para ser feliz. Hoje eu ouvi o quê? Como foi que ela disse, aquela pessoa? Não vou dizer não. Eu vou ser feliz se eu tiver o carro. Como é que foi que ela disse? Qual foi a frase? Vou ficar em paz se eu comprar um carro zero hoje. E não está em condições de comprar, mas só vai ter paz se comprar um carro zero hoje. Veja, buscando os tormentos, buscando o sofrimento e a decepção. E eu disse, ela está plantando muito sofrimento lá na frente se ela for por esse caminho. E somos nós isso às vezes. No intuito de atendermos a nossa ganância, usamos inúmeros artifícios para monopolizar quando um pouco nos bastaria. Pouco para a gente sobreviver. Como se a vida na matéria durasse uma eternidade. Mantemos o desejo incontrolável de acumular os bens perecíveis, até que um dia acordamos para um acontecimento inevitável. A morte. Eita, eu vou morrer. Eita, que eu morri. Para que tanto desespero, tanto sofrimento que a gente busca sem necessidade? Já basta os sofrimentos que faz parte da nossa evolução e a gente ainda acha pouco, ainda vai buscar mais.
Olhamos para a retaguarda e observamos triste tudo o que acumulamos e não podemos transportar conosco. Apesar de termos sido ricos na terra, na maioria das vezes somos indigentes no mundo espiritual. Isso é uma verdade. Aconteceu isso ontem, eu estava falando com Michelina na reunião mediúnica ontem. Chegou uma entidade, ela disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Esse povo imundo, mal cheiroso, essa lama fétida, como é que eu vim parar aqui? Eu estava andando e de repente eu estou aqui. Eu não sou para estar aqui, eu sou rico. Eu sou muito rico. E esse povo aqui deve estar aqui porque eles precisam, porque eles são pobres. Mas eu não preciso estar aqui. E eu perguntei a ele: e por que você acha que eles estão aqui? Porque eles precisam, porque eles são miseráveis. E por que você está aqui? Eu estou aqui por engano. Caí aqui, eu não sei como eu caí aqui, eu não entendo. E eu começar a conversar com ele que tudo aquilo era arrogância, era o prepotismo dele, a soberba, e ele não iria aceitar. Então a gente se vê na situação dessa, né? Sim, eu perguntei: você acredita em Deus? A pergunta foi: você acredita em Deus? Ele disse: Deus são para esses miseráveis aí. Para mim, eu não preciso, porque eu sou rico, eu construí tudo na minha vida com muito esforço, eu não preciso de Deus. O que é que você diz a uma criatura dessa? Tem que ter muita calma, né? Complicado. Olha, pessoal, como está falando aí eu estava pensando assim, a gente às vezes acha que a morte está tão distante da gente que acontece muito mais com as pessoas distantes, né? Mas quando começa a acontecer na família da gente, então você começa a ver que a morte está tão perto. Porque eu só parei para pensar nisso, nesse sentido da morte, quando os meus familiares de dentro de casa começaram um por um indo embora. Foi minha mãe, foi meu avô, depois foi minha avó, o meu pai. Aí quando eu comecei a pensar nisso, nessa palavra morte, porque até então, para mim, tá todo mundo ali, vivo, e nunca tinha parado para pensar. Mas quando começa a acontecer com as pessoas mais próximas da gente, a gente tem a pensar nessas coisas. Começar a pensar, né? Eu me lembro de Dinaldo Nero, ele chega no salão e diz: olha, sabe, todo mundo aqui vai morrer, e aqui tem uma ordem, viu? Tem uma senha. A gente só não sabe a ordem, mas aqui tem uma senha. Quem vai primeiro, quem vai segundo, quem vai terceiro. A gente começar a trazer ela para perto da gente, para debater ela, né? Em verdade, não há mal algum acumularmos bens, pensando no futuro ou no nosso conforto, contanto que não exageremos nessa ação, esquecendo de outros valores que são mais importantes. As orientações recebidas através da leitura espírita nos fazem compreender que, enquanto existir o apego e o desejo exagerado de posse, existirão sempre a frustração e o sofrimento. O homem, sem planejamento e disciplina com relação à posse e o uso dos bens materiais, algumas vezes comporta-se como um sedento em alto mar, rodeado de água, mas essa água não consegue matar a sua sede. E a gente está falando dos bens materiais, mas também tem apego às pessoas, né? A gente está trazendo material, mas a gente pode também apegar à esposa, ao marido, ao filho, ao pai, à mãe. Também é um apego e traz muito sofrimento. Tudo na vida é equilíbrio, né? O retorno ao plano espiritual, através do fenômeno da morte, será sempre oportunidade de ajuizarmos a respeito do bom ou mau emprego dos talentos que a vida nos ofereceu, gerando o céu ou o inferno dentro de nós, conforme a paz da consciência ou as tramas do remorso. Então a gente está vendo que o céu e o inferno, a gente já vem estudando aqui, é um estado de espírito. Eu posso estar dentro de mim, está o céu e o inferno, de conformidade com o que eu vivo, com o que eu almejo, com o que eu planejo, com o que eu emano de mim. Certo? Vamos para mais um vídeo? Todo mundo morre do mesmo jeito? Sim ou não? Não. Você deve conhecer gente que morreu serenamente, tranquilamente, rapidamente, aparentemente sem nenhum problema. E você também deve conhecer gente que se apega, não quer ir, não vai, demora para morrer, sofre muito, não é? Isso acontece. Por que que acontece?
acontece pelo nosso apego, não é? Tem gente que demora mais para morrer porque ou tem receio da morte, não sabe o que acontecerá após a morte do corpo físico, ou porque está muito apegado às coisas daqui. Não quer deixar a casa, não quer deixar os negócios, não quer deixar os filhos, não quer deixar marido, mulher. Natural, compreensível, mas inadequado. Então, se você quer ter uma morte tranquila, comece a pensar na morte desde sempre, desde já, porque pode acontecer daqui a pouquinho. Não há garantia que você chegue até o final deste dia, ou há. Então, a sua morte pode acontecer a qualquer momento. Esteja preparado para ela. E como é que você se prepara? Conhecendo. Outro ponto importante, como é que você ajuda quem está prestes a morrer e você percebe que a pessoa está com dificuldade de ir? Isso acontece. Eu vou te dizer como é que você ajuda, conversando com essa pessoa. Mesmo que ela esteja, por exemplo, em coma, fale com essa pessoa com todo amor e carinho, com muita sensibilidade e tato, deixando claro o seu amor por aquela pessoa, que você quer o bem dele ou dela, mas que se é chegado o momento daquela pessoa partir, que parta tranquilamente, que vocês vão continuar se amando, que o amor entre vocês, o convívio, continuará agora mentalmente, não mais fisicamente, mas que está tudo certo, que ele ou ela pode partir com tranquilidade. Isso também é uma caridade. Ajudar uma pessoa na hora do seu desencarne é uma tremenda caridade. Então, eduque-se sobre a morte, eduque os que estão no seu entorno, inclusive as crianças, sobre o que é morrer e prepare-se, esteja tranquilo para quando novamente a hora de sua morte chegar. Pois é, tá vendo, gente? Apego. Falar alguma coisa? Diga. Eu lembrei aqui, assim, eu comecei a pensar na morte, Sid Clay falou aqui, quando a gente começa a pensar na morte, né? Meu avô paterno, ele tinha Alzheimer já não era lúcido. Então, no dia que ele morreu, ele chamou minha tia e disse, vá buscar a vela. Ele ficou lúcido de repente. Ele fez, vá buscar a vela porque eu vou partir. E eles têm um ritual católico, né? Você está ali. E ela disse, você quer que eu chame o padre? E ele disse, não dá tempo. E quando ela pegou a vela, botou na mão dele, ele suspirou e morreu. E depois eu passei quase 3 meses sonhando com ele. Eu não sabia, não morava aqui, né? Passei quase 3 meses sonhando com ele. E meu pai evitando de falar comigo para não me dizer que ele tinha desencarnado, que ele tinha falecido. E eu sonhava com ele todo dia, e não sabia por quê. E um dia, um primo meu lá nos Estados Unidos ligou para mim e disse, é muito triste, né, o que aconteceu com o vovô. E eu disse, o que foi que aconteceu com o vovô? Aí foi que eu fiquei sabendo. Aí, quase 3 meses depois, minha avó faleceu. Aí depois de uns 2 meses, meu outro avô faleceu. E eu fiquei desesperada, né? Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? As pessoas que eu amo estão indo embora. Eu estou aqui longe deles há anos, sem conviver com ninguém. O que é que interessa isso aqui, né? Você vê ali, você trabalhar para ganhar dinheiro, para se estabilizar, para isso, para aquilo, e a vida indo embora, né? Foi isso que eu percebi. Então eu tive um surto, eu entrei em depressão, eu enlouqueci, eu disse, não, eu vou voltar, porque eu estou vendo meu irmão mais novo sofreu um acidente, minha mãe foi hospitalizada, foi uma porção de coisas assim, tudo muito próximo, que você começa a questionar, o que é que você está fazendo da vida, né? Qual é o valor da vida? O que é que você quer levar dessa vida? Então eu comecei a perceber, digo, olha, nada disso aqui tem valor. O que me interessa é estar vivendo e convivendo com aquelas pessoas que eu amo, porque é isso que eu vou levar quando eu morrer, né? Então eu disse, digo, eu vou chutar o pau da barraca, como se diz, né? Deixar tudo para lá. As pessoas começaram a dizer, você está louca, você está louca. Você tem a vida aqui estabilizada, não sei o quê. Eu digo, mas eu não sou feliz, né? Eu não vivo. Eu estou vendo aí. Então eu comecei a fazer uma projeção. Daqui a quantos anos eu vou estar como? Uma pessoa triste, amargurada, ranzinza, velha, sem coragem mais de voltar, né? E deixei passar. Né? Eu disse, não, eu vou fazer isso. É quando a gente se depara com a morte, né? A gente começa a pensar, o que é que eu estou fazendo com a vida? Né? Isso é uma coisa... Quando a gente pensa, né? Porque às vezes a gente vai deixando tudo passar, mas são questões, tudo que acontece na vida da gente tem que fazer a gente refletir. A morte lhe deu vida. Até você saber, Michelin, que o seu avô tinha desencarnado, com os sonhos que você estava tendo dele, ele falava alguma coisa para você? Ele falava alguma coisa para você? No sonho? Nos sonhos? Falava, ele conversava muito comigo, mas eu não lembro o que ele conversava. A única coisa que eu lembro é que ele me disse que eu não tivesse medo da morte. Aí ele diz, olha, a morte é isso. E ele me levava junto com a minha avó para uma quadra de colégio.
E ele dizia, ele me colocava assim, ficava eu, ele e minha avó, e de repente a quadra não era mais uma quadra, era uma piscina. E começava a esfriar. Eu começava a sentir o frio subindo, gelando, e eu ficava apavorada. E de repente ele fazia, não tenha medo. E de repente, quando aquele gelo passava, eu sentia uma paz que eu até hoje não consigo descrever como é. Uma coisa assim, uma, uma sensação incrível de paz. E ele dizia, a morte é isso, não tenha medo. Foi quando minha avó morreu. Era a única coisa que eu lembro dele. Graças a Deus que Micheline tomou a decisão de mudar, né? Ela encontrou o Ricardão. Foi mesmo, né? Brincadeira. Falando em relação a essa questão da morte, eu acho muito bacana quando as pessoas falam sobre a morte, não, porque entender a morte vai ocasionar isso, não, que quando a pessoa estiver morrendo, você pode fazer tal coisa que a pessoa vai morrer melhor, e eu discordo, sabe? Eu, com respeito, discordo, porque para mim entender a morte vai propiciar uma vida melhor. Entende? Michele descreve aqui uma sensação de morte, né? Que o frio vai batendo de baixo para cima. Se a gente vai estudar, se a gente for estudar essa questão do desencarne, de fato, no desligamento ele vai ocorrendo de baixo para cima, principalmente no ventre, tórax e depois na cabeça. Então, enquanto o espírito está retirando as energias necessárias, é nesse movimento que isso vai ocorrendo. E o avô, né? O avô dela disse: a morte é isso, essa sensação, essa paz indescritível. De fato, é para aqueles que têm a consciência tranquila, né? Porque não adianta nada você saber da morte. Você saber morrer, quando eu falo saber morrer, você saber fazer o seu próprio desligamento. E tem espíritos que podem fazer. A gente estuda em mecanismo da mediunidade também, que tem espíritos que conseguem desencarnar porque quer. Claro, é a minoria, é quem tem conhecimento. Mas ele consegue automaticamente se desdobrar e fazer o desligamento do corpo e ir embora. Então, assim, não adianta nada saber morrer se saber morrer não fez com que a gente aprendesse a viver, né? Eu acho que tem justamente essa questão de voltar, porque a gente vai ver que durante toda a história da humanidade foi muito forte, e ainda é muito forte, a necessidade de incutir dentro da gente de que a vida é uma só, de que eu tenho que curtir a todo instante, de que esse momento aqui não vai mais voltar, e que curtir a matéria é aproveitar, né? Aí quando vem a doutrina dos espíritos, para tirar o véu e dizer assim: tem calma, meu filho, tem várias encarnações. Curtir não é o prazer exacerbado da matéria, é aprender. Entende? Então, quando a gente vai entender morrer, é uma transição, mas chegou ali no final, né? E a gente vai, você aceita Jesus agora na sua morte? Aceito. Vai auxiliar, porque muitas pessoas neste momento que estão com muitos companheiros negativos naquela hora, o aceitar de coração vai fazer com que ele abra brechas para que o guia dele o socorra, mas não vai aliviar a consciência. Não vai amenizar a dor, né? Não vai impossibilitar com que ele se depare com a realidade que ele criou. Então, aprender sobre a morte é conhecer sobre a vida, né? Aprender sobre essa transição é entender que eu preciso fazer as coisas de uma maneira melhor. Porque se eu aprendo sobre o que é a morte na hora da morte, vai servir para a próxima. Se na minha intuição eu conseguir chegar aqui, né? Não serve mais para essa. Então, é muito mais do que na hora, e eu com todo respeito, certo? Muito mais do que na hora de uma pessoa no desencarne, você está ali conversando com ela lá no cômodo, você está conversando, legal, faz uma prece. Mas ao invés de você estar ali, aí eu trago Jesus Cristo, deixar ao morto, dar aos mortos o direito de enterrar seus mortos, né? E aí tem um livro de Chico Xavier que vem mostrar justamente que isso significa quem está morto e quem está vivo, né? E por que Jesus Cristo disse isso ao rapaz? Porque o rapaz tinha outros interesses, né? Então, eu acho que o Espiritismo traz para a gente, tenta trazer, né? Porque a gente não entende de uma forma completa. O que o Espiritismo traz para a gente é: tira o véu, meu amigo, né? Tira o véu, olha para frente. Hoje em dia a gente, e eu falo a gente como sociedade, a gente não conversa com os nossos filhos sobre sexo ou sexualidade, sobre suicídio,
sobre aborto, sobre qualquer tipo de preconceito, sobre a morte, porque a gente acha que não, isso são assuntos muito pesados. Tudo bem, eu respeito sua opinião, mas se você não conversa, a sociedade vai conversar do jeito que ela acha melhor, né? Então, quando chega essa conversa do lado da sociedade, infelizmente, pelo aquilo que nós somos, geralmente a história é deturpada. Geralmente a história vai corromper ou vai despertar naquele ser uma corrupção que ele já tem, porque ele é um espírito de expiação, né? Então, eu acho que morrer é maravilhoso. Eu, Bruno, acho. Vou reencontrar todos aqueles que eu amo, mas eu digo todo dia antes de dormir. Quando eu morrer, arruma alguma coisa para eu fazer. Vai ter. Preocupe não, vai Eu digo ter. assim, não me vem dizer que não tem emprego para mim. Eu já não vou gostar. Me dê um tempo para eu dar um abraço na minha mãe, todo mundo que foi-se embora, eu estou com saudade, mas, ó, me bota para trabalhar. Porque a nossa consciência precisa estar o tempo todo, né, trabalhando e no bem. E a gente tem que entender que por mais que a gente busque, que a gente trabalhe, que a gente se esforce e a gente ajude muitas pessoas, é por nós que a gente está fazendo ainda. É essa condição que a gente tem que entender. Somos nós espíritos extremamente endividados. Então, que nos posicionemos, porque dizer que é espírita dói, né? Gera preconceitos, mas aí é uma das passagens que eu mais gosto, eu sempre falo disso, é se torna repetitivo, né? Até quando a gente vai lavar as mãos, igual o Pilatos fez, né? Porque a gente estuda o Evangelho o tempo todo, tem a todo instante maravilhosos ensinamentos. Aí a gente pega os ensinamentos e diz assim, ó, vou botar para lá. Aí eu vou fazer igual o Paulo faz nas cartas, né? A letra mata, porque eu acho lindo, mas não serve para mim. Porque eu acho lindo e na hora de me posicionar em um momento em que vai gerar, sim, alguns laços de desafetos, eu tenho medo. Eu prefiro me calar, né? Eu não tenho coragem de fazer porque aquele meu amigo pensa muito diferente de mim, né? E pensar diferente de mim, talvez a nossa amizade não seja mais a mesma. Eu vou dar preferência à amizade, né, Jesus? Porque é o amor. Não é bem assim. A gente a todo instante está, como o Ricardo está falando, está entorpecendo os nossos sentidos para que a gente conserve atos, né? Para que a gente conserve pensamentos que são viciosos, em que a gente está sempre assim, com medo de trabalhar e de chegar na verdade. Então, esse tema de morte, ele é muito simples quando a gente vai abordar o passamento, mas ele se torna muito complexo quando a gente vai dizer assim, tá bom, eu entendi isso aqui, mas nisso aqui, como é que ele vai refletir na minha vida agora? Com minha relação com meus pais, com meus irmãos, meus filhos, meus amigos, qualquer tipo de pessoa, como é que isso vai refletir em Como é mim? que eu vou usar isso, meu favor? Não tem para onde correr. Livro dos Espíritos. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Você disse que não é, né? Seu avô mostrou a você que não é, né? E tem uma sensação agradável. Mas será que todo mundo é assim? Quem vai construir essa passagem somos nós, né? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Veja que interessante. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim do seu exílio, né? Sair dessa prisão, ganhou a liberdade, ele está feliz. Mas depende de como ele construiu essa, até chegar a esse ponto, né? Kardec diz assim, ó, na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então muitas vezes ele nem sabe que desencarnou. A gente de vez em quando recebe espíritos aqui que nem sabe que desencarnaram em vários patamares de situações, né? Em vários, né? Sempre. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como é que faz essa separação? Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse liberto. Os dois estados se tocam e se confundem.
de maneira que o espírito se despreende pouco a pouco nos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Então são os laços que vão se desatando. Vamos tentar trazer assim, né? Eles vão se desatando os laços e não são cortados. Então isso é lento, não é brusco. Por isso que diz, como é que diz? Desencarnar, não, morrer é fácil, difícil é desencarnar, né? Assim, né? Tem um trocadilhozinho que faz. Foi Michelin, né? Morrer é fácil. Agora, desencarnar que é complicado. Porque morreu o corpo ali, a vida orgânica morreu, mas o espírito ainda está preso àquele corpo muitas vezes. E o desligamento pode levar dias, semanas, meses, anos. Oi, cara, eu só queria chamar a atenção para como é importante, né, a gente fazer a leitura da codificação como um todo. Claro, o Livro dos Espíritos, o primeiro a ser lançado, não foi por acaso, né? Ele norteia o estudo. Mas, por exemplo, não só nessa questão, como em várias outras questões, as respostas deles não traz a completude que de fato existe. Né? Por exemplo, se a gente for trabalhar essa questão da separação da alma e do corpo ser dolorosa, ele fala para a gente que não. Que não, mas não. Mas se a gente for para o livro Céu e Inferno, capítulo 1, o passamento, que é para ser hoje, a gente vai ver que em alguns casos ela é sim. Ela não era para ser, mas de acordo com o espírito, ela vai acontecer. A vivência do espírito, né? Então, é por isso que, de fato, chama a atenção. Oi? Não é a próxima aula, mas eu estou falando assim, que eu chamo a atenção, porque são todas as perguntas do livro, tá, todas é exagero, mas a maioria das perguntas do livro dos Espíritos, elas se completam com a codificação. Codificação, né? Ele teve chance de aprofundar isso no Céu e Inferno, né? Seguindo aí no Livro dos Espíritos, Kardec tem um comentário bem extenso aqui. Deixa eu ver se vai dar para a gente ler. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material, o perispírito, né? A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o despreendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indevidos, tá vendo? De acordo. Não existe dois desencarnes iguais. Então, cada espírito vai chegar naquela situação, fez por onde, né? Na tua vida, ele fez por onde chegar. Ser mais suave, ser mais dolorosa, ser mais amena, ser mais complicada. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naquele cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência do corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Então, já está morto organicamente o corpo, mas o espírito ainda está ligado a ele, pelo apego, pela sensualidade que ele viveu. Ele foi muito materialista, então ele não consegue se afastar. Por isso que a gente vê muitas vezes o espírito falando e os vermes estão roendo ele, e o que os ratos estão comendo, o corpo ali. Ele sente, é a percepção dele. Não é que ele esteja sendo ruído, o perispírito não está, mas ele está sentindo o que o corpo está sentindo, porque ele está ligado ainda àquele corpo. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Suicídio, às vezes, tem essa situação bem complicada, né? Passa muito tempo ligado ao corpo. Seguindo ainda o Livro dos Espíritos, ele pergunta: a separação definitiva entre a alma e o corpo
pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica. Ele está querendo dizer, o espírito já se afastou, já foi retirado e o corpo ainda tem vida. Ele quer saber se pode acontecer isso, correto? É essa a pergunta? Ele afastou, o espírito saiu e o corpo ainda está ali com vida. Pode acontecer isso? Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Então, a gente está dizendo que pode acontecer algumas vezes esse afastamento do espírito já. E aquele corpo só está cumprindo alguns momentos ainda. Tipo assim, é uma pessoa vindo no carro, Ricardo. Viu o quê? Uma pessoa vem num carro. Sim. Aí esse carro tem alta velocidade, certo? Então, esse carro bate, suponhamos, num poste. Nesse impacto, o espírito ele é retirado antes dessa batida? É isso sim, é? Na minha opinião, eu acho que não. Ele está falando mais no caso de morte e doença. Eu estou acreditando nesse sentido, mas acho que nesse caso ele está trazendo, não. A pessoa quando perde também, morte cerebral. Já o espírito já saiu também. Pode ter saído e pode não, ainda pode estar lá, né? Pode estar nesse caso e ele pode ainda estar lá e ainda vai ser feito o desligamento, né? Eu acredito, né? Não tem uma regra, eu acho que não existe uma regra, é assim, desse jeito, todo mundo não, no caso da morte encefálica, não. É porque a gente tem que entender que quem pensa é o espírito, né? Não o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro pode estar desativado, mas o espírito está lá, pode estar lá sentindo, né? Então, isso é bem direto mesmo, né? O espírito ele tem um cérebro aí, vamos falar da questão do perispírito, e lá é onde ele processa todos os seus pensamentos. Quando você vai perder a sua vida, ela vai existir essa passagem, por exemplo, de acidente, né? E aí a gente tem um caso muito conhecido, né, das literaturas espíritas, que é o de Luís Sérgio, que ele morre justamente em um acidente de carro. Não existe o desligamento completo na hora, né? E o espírito geralmente não se projeta, ele entra em um estado de perturbação, né? Porque é algo, abre aspas, repentino. Então, ele entra em um estado de perturbação, que a gente vai ver também, né? Só que esse desligamento, por mais que a morte seja instantânea, existe ainda ali uma ligação entre o espírito e a matéria. Só que assim, Bruno, eu não estou falando assim do desligamento total do espírito, sabe? Eu estou falando no sentido assim, teve um acidente, teve a batida, então no momento dessa batida violenta, se o espírito ele foi retirado antes do corpo, tá entendendo? Para não sentir a dor. Mas é instinto do espírito entrar em consciência. Isso é um efeito do corpo, né? Uma reação do corpo às situações de perigo. Automaticamente ele vai te conscientizar. Na grande maioria das vezes você não sente, mas isso não significa que você não está ali. E essa separação não pode ser brusca, né? Ela tem que ser lenta. Ele vai bater com o carro, você vai tirar os laços, não rapidez tirar o corpo. Não, tem todo um processo. Aqui tem um vídeo que ele mostra o acidente de um carro. Vai mostrar isso. Olha lá? Levantou Inclusive, a mão assim. a gente vê que nesses acidentes, quando a pessoa que sofre esse acidente ela desencarna e não é assistida de forma positiva, existem os espíritos que vão vampirizar essa energia. É o vídeo que tem aqui, tem exatamente vital, isso. tem essa questão, porque o corpo ainda fica, né? Uhum. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. Ela vai ter prever assim a situação que vai entrar nesse novo mundo. A alma sente muitas vezes que se desatam os liames que aprendem ao corpo e então emprega todos os seus esforços para se desligar de uma vez. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. O exemplo da lava, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo, e por fim de uma nova existência. Kardec fez uma comparação aqui, né?
Uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazes. Não leve tudo ao pé da letra, né? Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal, com desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. O céu e o inferno de cada um, né? É isso aí que ele está trazendo. O Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim? Não. Sim ou não? Depende, né? E a gente tem na prática isso. Acho que depende da condição que ele viveu aqui na Terra, né? Depende no estado que ele se encontra também, né? Para onde que chama do umbral, para a condição que ele está naquele momento, como é que ele está, o quanto de culpa ele carrega dentro dele, das coisas, de consciência mesmo, o que é que ele fez. E isso tudo vai determinar para onde ele vai estar naquele momento e com quem vai estar, né? A morte tem tudo a ver com o que ele fez na vida, né? Kardec diz sim, segundo a afeição que tenha mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na reticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Se a gente ler só aqui, é como o Bruno falou, se a gente ler só aqui, a gente vai ver que desencarnou, já vai ver todos os parentes. E a gente sabe que não é assim. Ele aprofunda, né, na codificação, que não é bem assim, como você trouxe. Tem espírito que desencarna e não vai ver o pai, a mãe, um ente querido, ele não vai ver. E talvez talvez não, eu creio que seja a condição que está, né? Talvez o parente esteja ali do lado para tentar ajudá-lo e ele não está em condição de... Mas entendemos aí na resposta, ele fala que segundo a afeição que tenha mantido reciprocamente. Ou seja, segundo a ligação que eu mantive de forma verdadeira e afetiva. Entre os dois. Né? Não necessariamente são o que a gente vai chamar de parente, né? Mas ele fala assim, os espíritos encontram imediatamente que a gente conheceu na Terra, aí ele vai assim, sim, segundo os que mantiveram a afeição, ou seja, aquele que está no meu mesmo nível vibratório. Não quer dizer que, por exemplo, tem muita gente que vai para a festa de família e fica lá meio que como uma pessoa, um estranho, eu, né? Aí assim, meio que um estranho, né? Então, assim, não estou dizendo que eu não tenho afeição pela minha família, não, eu tenho. Mas, assim, tá entendendo? Essa questão é a afeição, não é tipo, vou me encontrar com meu pai, não. Quem foi que eu mantive a afeição de fato? Por exemplo, estou numa festa com a família, mas estou pensando em a outra galera. Então, eu vou me encontrar com essa galera aí, não é outra. É isso aí. Na morte violenta, aí, Cid, o acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente, né? Pergunta. Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Eu trouxe esse vídeo que até Bruno falou aí, realmente tem uma situação que ele mostra. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andar agarradinhas ali, cara. Falando em menina, não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. E digo mais, 2 mulheres para cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão, então eu vou ali só buscar mais uma. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Desse cara, Maurício, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje não, cara. Cala a boca, Hernani. Eu dirijo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa! Vamos fazer roleta russa! Não para não! Não para não!
tragédia. Helena, ele está morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não estou entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje. Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual. De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Maurício! 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 Não é isso? O Bruno estava falando, né? Aquele é o fluido vital que está saindo. É o fluido vital. Só aí a gente dá ideia. E os espíritos obsessores estão como uma droga aquilo para eles, né? Um êxtase que dá, né? É dessas situações, assim, desse desencarno mais violento que formam muitos agêneres, né? São espíritos que pegam essa energia, e aí a gente fala fluido vital, que é também uma derivação do fluido vital, e eles pegam e se materializam para conversar com a gente. Existe no plano espiritual muito essa questão desse tráfico de fluido vital. Para se materializar, né? Tem muito prazer. Aí Kardec está falando dessa conversa mesmo. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo. A gente vê isso na legatixa, né? Quando ele corta o rabo assim, corta a cabeça, a mulher fica se mexendo, né? Kardec queria saber se era a mesma coisa com o ser humano. Tinha, né? Já tinha naquele tempo. Acho que mais não. A França tinha decapitação. Acho que já tinha, né? Frequentemente ele conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extingua de uma vez, mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Eu acho que ele está querendo dizer aí que perde a consciência do espírito, não? É porque o corpo se entorpece, né? Por exemplo, acontece alguma situação muito forte, né? A gente mesmo desmaia. Essa é a consciência, né? O corpo desliga. Provavelmente o espírito entra no estado que o capítulo fala de perturbação, que pode durar em torno de alguns minutos até vários anos. O corpo desliga e o espírito entra em perturbação. Vai chegar o tempo já, gente. Tem a ver, Kardec, né? Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, acho que era de si mesmo, né? Como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta. E a perda necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes, e o desprendimento completo é mais lento. Então, o desprendimento é sempre mais lento. Tem mais um vídeo? A pergunta é: nós sofremos ao morrer? Sim ou não? Bom, essa é uma dúvida recorrente. A gente sempre... Eu acho que, na verdade, talvez a maioria de nós não temamos a morte. O que a gente tem medo é do sofrimento.
né? Quando eu converso com as pessoas, eu falo, Não tenho medo da morte, mas eu não quero sofrer. ou aquela frase que você já ouviu, que eu acho uma grande besteira, que as pessoas falam assim, eu não quero viver muito, quero viver enquanto eu estiver bem. Só você, né? Ninguém quer viver quando estiver mal, todo mundo quer viver até quando estiver bem, mas você não comanda isso, né? E a questão do sofrimento, como é que fica? Nós sofremos ou não na hora da nossa morte? Bom, de novo, depende, né? Se você está com muita coisa pendurada, pode ser que sofra. Mas mais importante que o momento da morte, talvez seja falar do momento logo seguinte à morte. Aí pode haver sofrimento, ou não. Logo depois que a gente morre, o que acontece com a gente? Para onde a gente vai? Bom, primeiro assim, na hora que a gente morre, a gente fica meio zonzo, meio tonto, como se você estivesse voltando uma anestesia, sabe? Você tá meio assim, você não sabe bem o que aconteceu, onde é que tá tudo meio estranho. Essa confusão mental é o que acontece logo após a morte da gente. Então, a pessoa que você gosta, que acabou de morrer, provavelmente nas primeiras horas, às vezes primeiros dias, às vezes primeiros meses até, está meio atordoada, meio desacordada, não está na sua perfeita ciência. Mas depois disso, quando ela retoma o controle da sua vida, começa a perceber as coisas ao seu entorno, aí pode haver sofrimento ou não. E o que é que vai determinar se há sofrimento ou não? Bom, depende novamente de quem nós somos, do como nós agimos durante a nossa vida encarnada, durante as nossas várias encarnações. Se eu for um cara picareta, mau caráter, que pinta e borda, arrebenta com todo mundo, tá nem aí pra ninguém, quero só me dar bem, pode muito bem acontecer que a hora que eu acorde, por assim dizer, daquele desencarne, eu encontro o pessoal da pesada ali. Ou meus amigos de bagunça, de confusão, de más ações, ou gente que eu prejudiquei, e aí é mais complicado, que fala, Opa, agora é a nossa vez, ele chegou, vamos pegar o cara aí. louco, né? Mas é assim que acontece. Você é recebido no plano espiritual pelas pessoas que têm afinidade com você. Se você ajudou muita gente, essas pessoas são gratas, estão lá dispostas a recebê-lo e falar, Pô, que legal que você voltou, calma, tá tudo bem, vem aqui, vamos conversar, como é que foi seu encarne, foi bacana? Pô, e os desafios que você tinha, você conseguiu cumprir ou não? é uma reunião de amigos felizes por receber de volta uma pessoa que eles amam que estava numa situação complexa, porque viver encarnado é difícil, né? Tem uma série de desafios, uma série de perigos que a gente passa, enfrenta e cresce. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você pintou e bordou, o pessoal que está te recebendo lá quer vingança, quer devolver o que também são do mesmo nível. Eles só entendem a violência de volta, eles só querem devolver a você o mal que eles acham que você causou ou que você de fato causou. Então, se você não quer sofrer na hora da sua morte, primeiro, prepare-se para a sua morte, entenda o que é morrer, saiba que é algo absolutamente natural, tranquilo, prepare-se para ter essa tranquilidade. E também, seria bom que você cuidasse do seu viver por enquanto, para que quando estiver desencarnado, fale, puxa, valeu a pena, foi uma vida bacana, essa encarnação, sabe que deu para eu andar um pouquinho, deu para eu ajudar um monte de gente, deu para me ajudar na compreensão de tudo, conseguir entender mais coisas, estou melhor. Então, mais uma vez, sofrer ou não sofrer é uma questão de escolha, é uma questão de pensar o que é bom para você, e o que é bom para você é o que é bom para todos. Agindo assim, a sua vida será sempre já encarnado, e após a encarnação, e durante o período do desencarne, será tudo muito mais tranquilo, será tudo muito mais feliz. Ok, gente? Tu vai botar o vídeo do desencarne de Dimas no teu trabalho? Vai? Então, ele tem aqui, eu não vou botar. Não, vai ficar 2 vezes. Pode passar. Tá 2 minutos, é para você passar. A gente tem que também só dissociar que existe aqueles 2 tipos de sofrimento, mas a gente consegue entender sofrimento, que é o sofrimento moral das coisas que a gente faz, e existe o sofrimento de fato físico, né? Quando a gente desencarna antes do tempo, e não é sempre, a gente vai ver também esse desencarne de capítulo 3 do livro O Preço da Vida Eterna, de que, por exemplo, tem momentos que a gente desencarna antes e a gente é tido como suicida, e o nosso corpo, um corpo chamado duplo etérico, ele não é desfeito nesse momento de desencarne. Ele demora muito, um tempo além do que é comum para que ele possa ser dissolvido. E aí é a existência desse duplo etérico que conecta o espírito, o perispírito, ao corpo físico, que faz essa interação das dores. E é por isso que a gente sente os bichos comendo a gente sente que foi decapitado, e todas as formas, os sofrimentos físicos, né? É justamente essa não dissolução desse corpo, que é quando a gente antecipa por causas ruins. Tem vezes que a gente antecipa por causas boas e os espíritos vivos se encarregam de fazer isso. É isso aí, gente. É o que eu tenho para a gente trazer. Ainda tem mais umas coisinhas, mas o tempo é chegado. O Bruno, quando for quinta-feira, ele coloca esse vídeo de desencarne de Deus. Tu pegou o completo ou só uma parte? Peguei só uma parte. O completo tem 13 minutos, é o capítulo todo. Não, eu acho que é. O que eu trouxe eu cortei. Eu cortei, então fica muito. Eu já peguei um que é cortado já. E tu, na quinta-feira, tu traz ele melhor. Ok? Obrigado aí, gente.
Amém. Agradecemos mais uma vez. Na próxima quinta-feira, Bruno vem com o passamento, o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Então vamos ler, estudar do céu ao inferno, não é o Livro dos Espíritos do céu ao inferno. Eu já estou dormindo. Vamos agradecer. Deus, Pai amado e querido, Mestre Jesus, irmão de todas as horas, agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudar essa obra trazida pela espiritualidade por meio de Kardec, que nós possamos aprender cada dia mais, trazer esses ensinamentos para as nossas vidas diárias, levar para quem nós conhecermos, né? Nos mostrar os nossos entendimentos, a nossa maneira de ver espírita. Sermos espíritas no mundo. Que Deus possa nos ajudar sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, agora e sempre. Que assim seja.